Olá, que bom que você está de volta. Hoje eu vou apresentar aqui o artigo KGR1, que propõe um framework inovador de geração aumentada por grafos de conhecimento usando aprendizagem por reforço. Esse trabalho foi desenvolvido por pesquisadores do MIT, Universidade Central da Flórida, da área de inteligência artificial do MIT e da IBM Zurich também. Antes de entrar na solução proposta pelo artigo, é crucial entendermos, né, os desafios dos sistemas atuais de base de conhecimento RAG. Os métodos existentes, como TOG e REGNUS, adotam workflows modulares com 4 ou 5 estágios distintos: recuperação de informação do grafo, raciocínio sobre os dados recuperados, revisão lógica, geração da resposta final. Cada um desses módulos requer tipicamente chamadas a modelos massivos de linguagem como GPT-5, GPT-3,5, Claude 4, Gemini, por aí vai. Isso resulta em custos computacionais bastante elevados. Como vocês podem ver aqui nos dados empíricos, métodos como TOG geram mais de 500 tokens de saída, enquanto os RECNUS geram mais de 600 tokens de saída. Além desse problema também, esses sistemas eles têm dificuldade de fazer a transferência de uma base de conhecimento, né, grafo específica para outra base de conhecimento grafo. É o que é chamado aqui de ausência de uma generalização para uma base de conhecimento atualizada. Vejamos as diferenças fundamentais de arquitetura. À esquerda, temos o workflow tradicional multimódulo, né? Aqui então, depois da pergunta, o LLM faz a recuperação dos dados RAG, né? Depois aqui na base de conhecimento, depois ele faz o raciocínio sobre essa base, depois ele revisa e finalmente ele processa e libera a resposta, né? Então você tem um modelo aqui, uma solução que ela é bastante gulosa computacionalmente, ela é muito dependente da base de conhecimento que foi usada na sua otimização. Já do lado direito, nós temos o KGR1. Essa arquitetura, ela consolida tudo em um único agente, no caso que eles usaram o Qwen 2.5 de 3 bilhões de parâmetros, que interage com o servidor grafo leve. Essa arquitetura não apenas reduz o custo computacional, mas também permite que o sistema aprenda estratégias de recuperação genéricas através do aprendizado por reforço, funcionando em diferentes grafos sem modificações. Isso aqui coopera para reduzir o custo, uma vez que basicamente só temos poucas chamadas, tendo como referência aqui essas operações básicas que são disparadas contra o servidor aqui da base do conhecimento, e também não tem uma dependência da estrutura ou da arquitetura da informação representada na base de conhecimento específico. Isso permite ou coopera para transferibilidade entre bases de conhecimento. O coração da transferibilidade do KGR1 está no seu servidor de recuperação. Se a gente observar à esquerda, a gente vai ver 4 operações simples de navegação em grafos: buscar relações de saída ou de entrada em uma entidade e buscar as entidades conectadas a uma relação específica. Essas operações elas são suficientes para realizar qualquer caminho de raciocínio. Isso é garantido por essas duas proposições formais aqui. A primeira, para qualquer caminho de raciocínio Z de comprimento L, existe uma sequência de ações URET de comprimento menor ou igual L mais 1, cuja saída inclui a entidade L. E a proposição 3.2, a semântica URET depende apenas de triplas direcionadas, permitindo transferência entre grafos heterogêneos, substituindo o G, que é a base de conhecimento, sem redefinir aqui as operações. A semântica de URET depende apenas das triplas. Isso significa que o mesmo agente treinado pode operar sobre o Freebase, Wikidata ou qualquer outro grafo sem modificações, basta trocar o back-end. Essa é uma diferença fundamental em relação a sistemas baseados em SparkQL, que exigem conhecimento específico da sintaxe e esquema de cada grafo. Vamos agora entender como o framework funciona. Na inicialização, o LLM é configurado com um prompt que inclui instruções gerais, a pergunta do usuário e a documentação das 4 ações do servidor. A partir daí, o agente entra num ciclo limitado de 5 loops. Por padrão, cada loop gera uma resposta estruturada, primeiro um raciocínio interno entre as tags think, depois uma ação que pode ser uma consulta ao grafo,
entre as tags QGQuery ou uma resposta final entre as tags answer. Quando é uma consulta, o servidor executa a ação e retorna a informação recuperada, que são anexadas para o contexto no próximo loop. Quando é uma resposta final, o sistema extrai as entidades previstas e termina. Essa política de geração, chamada de phi-theta, é o que será otimizada através da aprendizagem por reforço. O sistema de recompensa KGR1 combina sinais locais e globais de uma maneira engenhosa. À esquerda, vemos recompensas por turno que avaliam 3 aspectos imediatos. Primeiro, se a resposta está formatada corretamente, com raciocínio e ação. Segundo, se a consulta ao grafo retorna dados válidos e não os vazios. E terceiro, turno final, se a resposta está consistente. Cada componente é ponderado por pesos configuráveis, tipicamente aqui 0.5. À direita, temos as recompensas globais que resumem o sucesso da trajetória completa. O F1 Score compara as entidades previstas com as corretas. E o score de recuperação verifica se o agente pelo menos encontrou alguma entidade relevante durante a busca. Esses sinais são todos combinados na equação 3 para formar os retornos por turno, que guiam a otimização da política. Essa metodologia incentiva tanto ações localmente válidas, quanto trajetórias globalmente bem-sucedidas. A otimização do QGR1 usa GRPO, Group Relative Policy Optimization, uma variante estabilizada do PPO, Policy Proximal Policy Optimization. A diferença está na atribuição de crédito. Ao invés de calcular vantagens separadamente por trajetória, o método computa uma baseline global, G, que é a média de todos os turnos de todos os rollouts coletados. Cada turno é então comparado contra essa média global, normalizando pela variação. Isso elimina a variância espúria e torna o sinal de aprendizado muito mais robusto em interações multi-turn. À direita, vemos o objetivo GRPO, que maximiza a expectativa dos retornos clipados por token, ponderados pelas vantagens, com a penalidade da divergência KL para evitar que a política se afaste muito da referência inicial. Esse design se mostra muito importante para o sucesso do treinamento. Isso será apresentado mais adiante. Uma das contribuições mais impressionantes do KGR1 é a sua capacidade de transferência plug and play. Vamos dar uma olhada como isso funciona. À esquerda, entendemos basicamente o conceito. Treina-se uma política em um grafo, por exemplo, Firebase, e depois simplesmente substituímos o back-end do servidor por um grafo completamente diferente, como Wikidata, sem qualquer modificação no agente, prompts ou hiperparâmetros. Isso é possível porque as 4 operações ou as 4 ações de navegação são universais, operando apenas sobre triplas direcionadas, e a estratégia aprendida via Reinforcement Learning é genérica o suficiente para se adaptar. À direita, vemos um exemplo concreto, um agente treinado em WebQSP, que usa Freebase com 663 relações, é testado no TrueX, que usa Wikidata com 2.7 mil relações. E, além disso, o esquema é totalmente diferente. Qual o resultado? Foi observado aqui, evidenciado, um F1 score de 80.5 e hits na primeira resposta de 84.5. Isso compete muito bem com métodos específicos de domínio. Esse resultado demonstra que o KGR1, de fato, aprendeu estratégias de raciocínio sobre os grafos que são transferíveis. Vamos agora aos resultados quantitativos nos grafos de treinamento. Essa tabela compara o KGR1 com métodos anteriores em 2 benchmarks principais, WebQSP e CWQ. Observem primeiro os baselines do LLM Only no topo aqui. Isso aqui sem acesso aos grafos. Mesmo com Chain of Thought, o desempenho é muito baixo, menos de 30%. Os métodos LLM com base de conhecimento tradicionais melhoram significativamente. O ROG, TOG e RECNUS alcança entre 70% e 74% de F1 score no WebQSP, mas às custas de múltiplos módulos e entre 300 e 600 tokens gerados por consulta. Agora vejam o KGR1 nessas últimas linhas, destacadas em verde. Com um único agente, o Queen 2.5, 3 bilhões de parâmetros, chegou a 77.5 de F1 no WebQSP e 70.9 no CWQ, com apenas 302 tokens por consulta, metade do custo das baselines.
Com 3 execuções paralelas, o desempenho sobe para 85,8 e 81, superando todos os métodos anteriores. Isso indica que o aprendizado por reforço permite ao modelo pequeno competir e vencer modelos muito maiores, mantendo eficiência superior. Agora vem um teste mais crítico, transferência zero shot para grafos completamente novos. Essa tabela mostra a avaliação de agentes treinados apenas no WebQSP e CWQ em 5 benchmarks diversos: SimpleQA, GrailQA, T-Rex, Quad10, MultiTKey. SimpleQA e GrailQA ainda usam Freebase, mas com distribuições diferentes. O T-Rex e Quad10 usam Wikipedia. O MultiQT usa o grafo temporal com granularidade de datas. Observem o colapso do ROG, método com módulos fine-tuning específicos, que mal alcança de 10 a 40% de F1 fora do domínio de treino. TOG e Regnos, sendo baseados em prompts, transferem melhor, mas ainda ficam bastante limitados. Agora vejam o K1R1 treinado no CWQ e testado no T-Rex, baseado em Wikipedia. Ele alcança 81,3% F1 com uma única execução, competitivo com o TOG que foi ajustado para esse gráfico. Com 3 execuções, o desempenho sobe consideravelmente em todos os benchmarks. A média agregada em 73,1 supera o melhor baseline em quase 6 pontos percentuais. Isso confirma que o aprendizado por reforço sobre ações agnósticas de esquema realmente produz políticas transferíveis, uma propriedade essencial para um deployment real. Para validar o design do KGR1, os autores realizaram estudos de ablação sistêmicos. Se você nunca ouviu falar de ablação, isso se trata de um método em que se retira elementos ou componentes de uma solução e avalia o impacto no resultado global. A linha roxa no topo mostra o resultado com o sistema completo. Então, a gente tem aqui o baseline do sistema completo operando. As 3 primeiras ablações, elas removem componentes da função de recompensa. Sem recompensa de turno, o desempenho cai 13 a 24%. Sem vantagem por turno, a queda é dramática no WebQSP, 36%. Sem recompensa de recuperação, perde-se até 40% no WebQSP. Isso confirma que todos os componentes do sinal de recompensa são importantes. A ablação mais reveladora é do PPO versus GRPO. Substituir GRPO por PPO Vanilla resulta em um colapso total do treinamento. A análise mostrou que sob PPO o agente aprende a driblar a recompensa fabricando informações falsas que o crítico não consegue distinguir de recuperações reais. Um problema fundamental quando o ambiente não é totalmente observável. GRPO resolve isso usando vantagens relativas sem crítico aprendido. A recuperação hierárquica, embora reduza tokens, prejudica o aprendizado no CWQ. Por fim, o modelo de 7 bilhões de parâmetros melhora inicialmente, mas colapsa por instabilidade. Um problema conhecido em GRPO com modelos grandes. Esses resultados indicam que as decisões de design do QGR1 foram acertadas. Outro aspecto importante é a viabilidade prática. Nesse sentido, os autores apresentaram 2 métricas-chave de eficiência, latência e throughput. À esquerda, a latência, por consulta em uma GPU H100, em média 6,4 segundos, com um desvio padrão de 1 segundo, indicando comportamento previsível. O agente usa em média 4,2 turnos, resultando em cerca de 1,5 segundos por turno, tempo que inclui geração do LLM e recuperação do gráfico. O crescimento praticamente linear com o número de turnos significa que o custo é controlável e previsível. À direita, o throughput em batch. O KGR1 processa 3,7 consultas por segundo com uma execução ou 2.0 com 4 execuções paralelas. Embora seja mais lento que as baselines LLM-only que não acessam grafos, essa taxa é perfeitamente adequada para processamento offline em larga escala, como análise de milhares de documentos corporativos ou cache and answer empresarial. Agora, para aplicações interativas, 6 segundos é aceitável em contextos não críticos. Outra coisa importante de chamar a atenção é que tudo isso roda em uma única GPU, tornando o deployment economicamente viável. Vejamos um exemplo concreto de como a gente raciocina. A pergunta é sobre os filhos da Victoria Beckham. No turno 1, o agente prudentemente explora quais relações estão disponíveis a partir da entidade Victoria Beckham, encontrando people, person,
children. No turno 2, use essa relação para recuperar os nomes dos 4 filhos. Mas observe o turno 3. Ao invés de responder imediatamente, o agente decide verificar sua resposta consultando as relações de um dos filhos. No turno 4, confirma que Victoria Beckham é, de fato, mãe de Brooklyn. Só então, confiante de que a informação está correta, emite a resposta final com os 4 nomes. Esse comportamento emergiu naturalmente do treinamento por reforço. O agente aprendeu que a verificação reduz erros e aumenta a recompensa F1. Esse exemplo impressiona sobre como estratégias sofisticadas de busca podem emergir de otimização end-to-end, sem serem explicitamente programadas. O raciocínio interno entre as tags think também mostra interpretabilidade. Isso pode ser usado para auditar cada passo do processo decisório. Como todo trabalho científico, o KGR1 tem limitações importantes. Primeiro, a avaliação focou em KG-QA, que seria respostas às questões específicas. Outras aplicações de recomendação e diálogo ainda precisam ser testadas. Segundo, o throughput de 3, 4 queries por segundo pode ser insuficiente para aplicações web de altíssimo volume, embora seja adequado para casos de uso corporativo. Terceiro, o deployment requer infraestrutura dedicada para o servidor de base de conhecimento. Quarto, modelos maiores do que 3 bilhões de parâmetros mostram instabilidade no treinamento. Quanto ao futuro, há várias direções promissoras. Expandir o domínio além do QA, otimizar via destilação e quantização, desenvolver técnicas para estabilizar modelos grandes, adaptar a gráficos dinâmicos que evoluem continuamente e criar ferramentas de explicabilidade. O trabalho abre portas importantes, mas também deixa questões abertas para a comunidade explorar. Para concluir, o KGR1 apresenta um avanço significativo em sistemas de base de conhecimento REG. Ele contribui com 3 inovações principais. Primeiro, um framework unificado, onde um único agente aprende via reforço a intercalar raciocínio e recuperação, eliminando a necessidade de múltiplos módulos especializados. Segundo, demonstra eficiência superior. Um modelo de apenas 3 bilhões de parâmetros supera sistemas baseados em GPT 3.5, 4 ou Mini, usando metade dos tokens. Terceiro, e talvez mais importante, estabelece transferibilidade genuína através de ações agnósticas de esquema, permitindo deployment plug and play em grafos novos. O impacto prático é claro. O KGR1 torna KGREG economicamente viável para aplicações reais, com custos previsíveis, manutenção simplificada e capacidade de adaptação a novos domínios. Mais amplamente, o trabalho demonstra que aprendizado por reforço pode substituir engenharia manual complexa, abrindo portas para sistemas mais autônomos. Obrigado por você ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.